1 Samuel capítulo 16, versículo número 7. Você que achou, diga amém. Amém. Se você não tem Bíblia, pegue carona na Bíblia do irmão do lado. Amém? Amém. Que nos diz assim. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Versículo de número 11. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o. É este mesmo. Versículo de número 13, encerro. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E ungiu no meio de seus irmãos. Você pode repetir isso? E ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Toma o teu assento, glorificando a Jesus. Meus irmãos em Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, simpatizante da mesma fé. Nós sabemos que Deus, de Gênesis, desde o tempo de Gênesis, quem cuidou do povo foi sempre Deus. O povo tinha o Senhor como seu rei, como um reinado eterno. Mas nós sabemos que passando-se os tempos, passando-se os dias, o povo começou a olhar para as nações vizinhas. E as nações vizinhas tinham reis. E um dos maiores perigos é você começar a olhar para o lado que não deve olhar. Porque enquanto você está na direção de Deus, passe o que passar, mas tudo vai dar certo. Você não está isento de passar em batalha. Você não está isento de passar em luta. Você não está isento de passar na guerra. Mas quando você passa na luta sozinho é uma coisa. Quando você passa na guerra sozinho é uma coisa. Quando você passa sozinho na batalha é outra coisa. Agora, quando você passa com Deus no meio da guerra, no meio da batalha, ainda que esteja no deserto ele faz brotar a água da rocha. Ainda que você esteja no deserto ele faz descer maná do céu. Ainda que você esteja no deserto, Ele é quem cuida de você, da sua casa e da sua família. Deixa eu melhorar para você da glória. Eu não sei o deserto que você entrou aqui enfrentando. Eu não sei como foi a tua semana, eu não sei a maneira que você entrou aqui. De uma coisa eu sei, baseado na palavra, esse deserto Deus está entrando essa noite. Esse deserto, a provisão do Senhor está entrando nessa noite. Te prepara. Até hoje talvez você passou sozinho, mas a partir de hoje o meu Deus vai entrar nesse deserto. A partir de hoje o meu Deus vai te dar livramento no meio desse deserto. Você pode levantar a mão e adorar a Deus, porque há livramento de Deus. Porque não importa o deserto que você esteja, o que importa é que o Rei da Glória entrou nesse deserto. Quando a nação tinha Deus como Senhor, como Deus era o rei, quando Deus tira o povo do Egito,
você vai entender algo profundo. Antes do povo sair, a frase que Moisés vai dizer para Faraó Deus disse: deixa que o meu povo saia para me adorar no deserto. Só que o interessante é, quando Deus fala isso, Deus queria dizer outras palavras: eu sou o Senhor do povo, eu é que estou no controle do povo. Só que um dos erros do povo foi olhar para as nações vizinhas. E quando eles olham para as nações vizinhas, eles vejam, pastor Roberto, que a nação tal tem rei. Então agora eles vão chamar e vão dizer a Samuel: nós queremos um rei. Uma coisa é Deus dar, outra coisa é o povo querer. Observe bem isso. Quando eles chamam Samuel, ele diz: Samuel, nós queremos um rei. A nossa vontade é ter um rei. E Deus chama Samuel e diz: Samuel, já que o povo quer tanto um rei, tu vai ungir Saul e tu vai entregar o rei para esse povo. Só que em outras palavras, o povo estava trocando Deus pelo homem naquele momento. Porque até aquele momento, quem era o rei da nação de Israel sempre foi Deus. Sempre foi o Senhor. Deus da época de Abraão sempre foi Deus que estava na direção de tudo. Só que quando eles falaram aquilo, Deus disse: vocês querem um rei, vocês vão ter um rei. Só que há uma diferença entre o ser humano querer e a vontade de Deus. Aqui há um detalhe, porque o que eu quero às vezes não é da vontade de Deus. O que eu peço às vezes não é da vontade de Deus. Mas quando é da vontade de Deus, tudo no seu tempo certo se encaixa. Porque tudo que Deus dá, a Bíblia diz: o que Deus dá, Deus não tira. O que Deus dá, Ele não toma. Então, se Deus deu algo e está debaixo do propósito dele, fica tranquilo. Ele se responsabiliza por isso. Por isso que às vezes o inimigo tenta acabar com a tua casa, mas não consegue. Porque não foi você que quis, mas foi o próprio Deus que colocou na tua vida. Por isso que às vezes o inimigo tenta te derrubar, mas não consegue. Por quê? Porque não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. A Bíblia diz: ainda antes de se formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Então o que Deus escolhe está escolhido. Essa noite eu vim aqui dizer algo para você profético. Se Deus te escolheu, fica tranquilo que Deus está no controle de tudo. Se Deus te escolheu, fica tranquilo que Deus está no controle de tudo. Pastor, o senhor não sabe o que eu passei até aqui. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando até aqui. Eu não sei e nem quero saber. Mas uma coisa eu sei: se Jesus está no barco, o vento pode até bater. Se Jesus está no barco, a onda pode até levantar. Balança, mas não afunda. Você pode dar um glória a Deus. Entenda. Quando o povo escolhe, Deus diz: toma Saul para você. A Bíblia diz que Saul era um dos maiores, era um homem forte. Os seus ombros eram altos. Saul era um homem belo. Só que o interessante é que Saul no começo começou bem. Estava tudo indo bem. Só que na metade da caminhada de Saul, Saul desobedece a Deus. E outra coisa terrível é desobedecer a Deus. Saul está indo bem. Saul está vencendo guerra, Saul está vencendo batalha. Só que chega um ponto, um dia que Deus diz: olha, Saul, eu quero que te destrói todos o povo dos amalequitas. Por quê? Porque esse povo se levantou contra Moisés quando ele estava saindo do Egito. E eu quero que tu acabe com todos, tudo. A Bíblia diz que Saul monta o seu exército. E o interessante é que Saul vai, arma a armadilha e ganha a guerra. Só que Saul desobedece a Deus. Por quê? Porque Saul vai trazer o rei Agag vivo. E Saul também vai trazer os animais vivos. E a ordem de Deus é para matar todos. E outra coisa terrível é desobedecer a Deus. Você pode estar num patamar alto, o homem pode até te colocar num patamar alto, mas o homem mesmo te derruba daquele patamar alto. Escute para você da glória. O interessante é que quando Saul vai fazer o que não agrada a Deus, Saul vai fazer outra coisa também e vai querer sacrificar. Porque Saul está um dia esperando Samuel, e Samuel demora-se a chegar e Saul vai sacrificar no lugar de Samuel. Só que Saul não foi chamado para sacrificar. Saul foi chamado para reinar. E o que eu aprendo essa noite é que quando você desobedece a Deus, algo de errado vai acontecer. É certo.
Então agora Deus olha e chama Samuel e diz: Samuel, até quando tu terás dó de Saul? Sendo que eu já o rejeitei. Em outras palavras, eu já tirei ele do trono. Ele já está lá, mas está sem a minha presença. Porque Saul está no trono, mas o orgulho de Saul fala mais alto. O orgulho de Saul fala mais alto do que a presença de Deus. E coisa terrível é o orgulho do homem falar mais do que Deus quer falar. Porque quando o orgulho do homem, a soberba do homem quer falar mais do que Deus, você está propício à queda. Mas agora quando Deus está na direção, quando Deus quer fazer, nada pode parar a mão de Deus. Nada pode parar aquilo que Deus fez para você. Nada pode parar, aleluia, a promessa de Deus. Nada pode parar o chamado de Deus na tua história. O que eu quero dizer nessa noite, nessa breve introdução, para mim entrar na mensagem e pregar, é que quando você está na direção de Deus, ainda que se levante o inferno todo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Sabe por quê? Porque não é você que está na direção da tua vida, é Deus que está na direção da tua vida. Saul estava no trono, mas não tinha a presença de Deus. Davi estava no pasto, mas tinha a presença de Deus. Escute. E eu entro na mensagem e vou para o fim por causa do horário. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Quando Saul desobedece, Deus chama Samuel. E quando Samuel pega e vai até a casa de Saul, Samuel chega e diz: Saul, o que tu fizeste? Em outras palavras, por que tu não obedeceu a ordem do Senhor? Saul, todo glorioso, porque tinha vencido a batalha, vencido a guerra, chega e diz: eu trouxe os animais para sacrificar a Deus. Só que daí Samuel vai abrir a boca e vai dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. Em outras palavras, sacrifício, Deus é quem pede, Deus é quem chama, Deus é quem dá ordem. Só que quando ele traz vivo, em outras palavras, ele quis dizer: eu faço do jeito que eu quiser. É eu que estou no controle da guerra, é eu que estou no controle do trono, é eu que estou assentado na cadeira do rei, é eu quem faço do jeito que eu quero. Uma coisa é você fazer do jeito que você quer, outra coisa é você fazer do jeito que Deus quer. Quando você faz do jeito que você quer, você pode até começar bem como Saul, mas o fim vai ser trágico. Mas quando você faz da maneira que Deus quer, você pode até começar no pasto cuidando de ovelhas, mas você termina sentado no trono. Não, você não entendeu, deixa eu melhorar para você da glória. Não interessa a maneira que você começa, interessa a maneira que você termina. Pode até começar pequeno, mas vai terminar grande. Pode até começar, aleluia, não tendo nome, mas vai terminar como rei. Pode até começar, aleluia, como um coitado, mas vai terminar sendo levantado pela presença de Deus. Sabe o que Deus me autoriza a dizer? E eu sinto peso nessa palavra. Não interessa o começo que você começou, interessa como você vai terminar na presença de Deus. Levanta a tua mão, só você que acredita. Redobre essa atenção. Quando Deus rejeita Saul, Deus vai chamar Samuel e vai dizer: Samuel, eu tenho uma ordem para te dar, um destino. Vai até a casa de Jessé e lá tu ungirás, levantarás um novo rei para Israel. Samuel vai lá e diz: Senhor, mas se Saul descobrir que eu estou indo lá para levantar um novo rei, ele vai mandar me matar. Em outras palavras, Saul já perdeu o temor do Senhor. Saul já não tem mais temor de Deus. Porque para se levantar contra um profeta naquela época, não teria temor a Deus, porque o profeta era a boca de Deus na terra. Deus abria o céu, abria a boca do profeta e o profeta falava o que Deus falava para o povo. Então quando Samuel disse isso, Samuel disse: Senhor, Saul já não está mais no controle de nada. Saul já perdeu o temor, já perdeu tudo, já perdeu a tua presença. E se ele descobrir que eu vou ungir um novo rei, ele vai me matar. Deus olha e diz: então faz o seguinte, Samuel, eu vou te dar uma estratégia. Então tu pega e diz que vai sacrificar na casa de Jessé. Sabe por quê? Porque quando Deus quer que o propósito dele aconteça, Deus sempre vai armar um jeito de você chegar naquele lugar. Quando Deus quer que o propósito se cumpra, Deus sempre vai armar um jeito para você chegar naquele lugar.
Por isso que às vezes você chega em um lugar, você não entende como você chegou lá. Foi Deus que te colocou lá através da estratégia. Porque Samuel sabia, se Saul descobria, Saul ia matar Samuel. Mas Deus disse, não, o que eu quero fazer, o propósito que eu tenho, ninguém pode matar. Porque quando Deus quer fazer, está feito e ponto final. Entenda, quando Samuel chega na cidade, a Bíblia diz que os anciões da cidade vão ter com Samuel, porque sabia que quando o profeta encostava o pé na cidade, ou era coisa boa, ou era coisa ruim. Eles olham e dizem, Samuel, a tua vinda é vinda de paz ou é vinda de guerra? Samuel diz, a minha vinda é de paz, eu vim para sacrificar. Quando Samuel chega na casa de Jessé, e agora eu entro no texto e já caminho para o final para não tomar o seu tempo. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel vai mandar chamar os filhos de Jessé. E o interessante é que os primeiros que passam aos olhos humanos é homem de guerra, é homem forte, é homem valente. Aos olhos de quem está olhando na frente, diz que ali, como Samuel diz, está diante de mim o futuro rei de Israel. Só que o interessante é que quando passa, ele abre, Samuel olha com os olhos, e os olhos carnais enganam. Só que Deus, ele enxerga por dentro. O homem enxerga por fora, mas Deus, ele olha por dentro. Sabe por quê? A aparência engana. O que eu estou dizendo aqui não é de ser bonito, mas o que eu estou dizendo aqui é de propósito. Quando Deus tem propósito, você pode, aleluia, ser, aleluia, o mais extravasado da terra. Se Deus quer te levantar, Ele vai te levantar e ponto final. Se Deus quer fazer, Deus vai fazer e ponto final. Eliabe está diante dos olhos de Samuel. Samuel está dizendo, esse é o novo rei. Deus diz, Samuel, tu atenta para o que tu está enxergando, mas eu olho pro coração. Em outras palavras, tu está enxergando todo arrumadinho, tu está enxergando forte, tu está enxergando aos olhos humanos um homem de guerra, mas eu não quero esse. Eu quero aquele que está lá no pasto cuidando das ovelhas. Entenda, passa-se os 7 filhos de Jessé, e agora Samuel vai dizer, acabou-se os teus filhos? Em outras palavras, até agora Deus não confirmou, e se Deus não confirmou, eu não vou fazer. Só que Jessé vai se lembrar, e quando Jessé vai se lembrar, Jessé vai dizer, ainda resta o menor. Só que o menor não está dentro de casa, o menor está trabalhando. E Jesus só chama alguém para a obra quem quer trabalhar. Jesus não chama preguiçoso. Jesus não chama preguiçoso para a obra. Quando Jessé lembra, porque há quem diga a história que Davi não é filho da mesma mãe do que os outros filhos de Jessé, por isso que Davi era excluído, por isso que Davi era deixado de lado, por isso que os outros irmãos são tudo forte, robusto, e Davi era ruivo, de bela aparência, mas ruivo, diferente dos irmãos. Só que por ele ser dessa maneira, eles excluem ele. E quando eles colocam ele lá no canto, aonde ele estava só aos olhos humanos, e pega isso aqui para você dar glória, aonde ninguém enxergava ele a não ser as ovelhas, aonde ninguém enxergava ele a não ser ele mesmo, aonde ele passou muitas das noites dormindo no relento, aonde ele passou muitas das noites guerreando contra urso e contra leão. Só que enquanto a família não enxergava ele, enquanto o pai não enxergava ele, enquanto os irmãos não via ele, você não tem que estar interessado se o homem te enxerga, você tem que estar interessado se Deus está te vendo. Aonde ninguém via ele, pastor Roberto, aonde ninguém enxergava ele, aonde estava ele, a sua harpa, há quem indica que ele fez muitos salmos também nessa trajetória. Então estava ele e a sua harpa talvez cantando sozinho para Deus. Mas quando o homem não vê, quando o homem não faz, quando o homem não ajuda, tem sempre o anjo do Senhor ao redor. Levanta a tua mão que eu vou profetizar isso daqui. Ainda que a tua família te esqueceu,
Ainda que o homem não te vê, ainda que a tua casa não acredite em você, essa noite Deus te trouxe aqui para dizer, Ele está te vendo. Ainda que você está lá entre as malhadas, ainda que você está lá se achando sozinho, Deus